Olá, tudo bem? Provavelmente você já teve dificuldades ao ler um texto, um artigo científico ou jornalístico por causa da falta de pontuação ou a pontuação equivocada, não é mesmo? Pode ter sido um ponto de exclamação fora do lugar ou reticências sem utilidade. O fato é que se um texto não tiver uma pontuação adequada, o leitor pode ficar confuso. Por isso, na aula de hoje, vamos falar sobre alguns sinais de pontuação, como o ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, exclamação, reticências, aspas, travessão e parênteses. Um dia desses, encontrei um painel luminoso com a seguinte mensagem: se dirigir, ponto e vírgula, não beba. Se beber, ponto e vírgula, não dirija. Podemos até compreender a mensagem, pois ouvimos isso a cada comercial de cerveja que é transmitido pelas rádios e pela televisão. O problema está na pontuação da frase. Provavelmente alguém disse para o autor: olha, tem um ponto e vírgula aí. E o letrado, por garantia, tascou logo 2. Ora, onde encontramos o ponto e vírgula, bastaria a vírgula, pois se trata de uma oração subordinada adverbial condicional deslocada. Se dirigir, vírgula, não beba. O ponto e vírgula seria perfeito entre as duas ideias, apontando assim uma pausa maior do que a vírgula e dando coesão. Se dirigir, vírgula, não beba, ponto e vírgula. Se beber, vírgula, não dirija, ponto final. Mas como usar o ponto e vírgula corretamente? Para responder essa pergunta, é necessário saber o que significa ponto e vírgula. Vamos lá. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, uma vez que não encerra o período. Parece até uma expressão matemática, não é mesmo? Ponto final, que é maior do que o ponto e vírgula, que é maior do que a vírgula. Se as leis da gramática fossem como as leis de trânsito, poderíamos dizer que o autor daquela frase acaba de perder 3 pontos na sua carteira de habilitação por uma infração média contra a gramática. Vamos ver um texto bastante divertido de Luiz Fernando Veríssimo sobre o uso do ponto e vírgula. Mas tenho um temor e uma frustração. Jamais usei ponto e vírgula. Já usei outro sim, acho que já usei até deveras e vivo cometendo advérbios, mas nunca me animei a usar ponto e vírgula. Tenho um respeito reverencial por quem sabe usar ponto e vírgula e uma admiração maior ainda por quem não sabe e usa assim mesmo, sabendo que poucos terão autoridade suficiente para desafiá-lo. Além de conhecimento e audácia, me falta convicção. Ainda não escrevi um texto que merecesse ponto e vírgula. Um dia o escreverei e então tirarei o ponto e vírgula do estojo com o maior cuidado e com a devida solenidade o colocarei, assim, provavelmente no lugar errado. Mas quem se importará? Depois que o grande Luiz Fernando Veríssimo confessou que não sabe usar o ponto e vírgula, não serei eu quem vai considerar o mau uso do ponto e vírgula uma infração gravíssima. O uso do ponto e vírgula pode ser um mistério para muitas pessoas. Não é à toa que foi tema de um pequeno poema de Mário Quintana chamado Comentário Ouvido num Bonde. Que moça culta, Maria Eduarda, usa ponto e vírgula. Embora não seja o sinal de pontuação mais usado, como a vírgula ou o ponto, é importante que as pessoas saibam usá-lo corretamente, principalmente em placas que estão nas ruas, não é mesmo? Por isso, vamos aprender algumas regrinhas. Emprega-se vírgula ou ponto e vírgula antes de conectivos adversativos ou conclusivos. São exemplos de conectivos adversativos. Entretanto, mas, porém, contudo, todavia. E, como exemplos de conectivos conclusivos, temos logo, portanto, por isso, por conseguinte. Vamos ver alguns exemplos. Ele trabalha muito, ponto e vírgula, porém não foi promovido. O uso de ponto e vírgula é facultativo nessa frase, poderia ser substituído por vírgula. Vejamos outra frase. Ele trabalha muito, ponto e vírgula. Não foi, vírgula, porém, vírgula, promovido. A primeira pausa é maior, pois separa 2 orações. O mesmo acontece com as frases seguintes. Ele sempre se dedicou à empresa, ponto e vírgula.
será, vírgula, pois, vírgula, promovido. Outro exemplo, os empregados iriam todos, ponto e vírgula. Não havia necessidade, vírgula, por conseguinte, vírgula, de ficar alguém no pátio. O ponto e vírgula também serve para separar os itens de uma enumeração. O ponto e vírgula pode ser utilizado em várias atividades, como para enumerar os assuntos de uma reunião ou para enumerar as vantagens de um produto. O ponto e vírgula também pode separar itens de uma explicação. Vamos ver como isso pode acontecer. A introdução dos computadores pode acarretar duas consequências. 2 pontos. Uma, vírgula, de natureza econômica, vírgula, é a redução de custos, ponto e vírgula. A outra, vírgula, de implicações sociais, vírgula, é a demissão de funcionários. Repare que o ponto e vírgula separa a consequência econômica da consequência social. Itens diferentes de uma enumeração podem ser separados pelo ponto e vírgula, formando pequenos grupos. Veja esse exemplo. O Brasil produz café, milho, arroz, ponto e vírgula, ouro, níquel, ferro. O ponto e vírgula separa o grupo dos gêneros alimentícios das riquezas minerais. Veja outro exemplo. O cavalo sertanejo é esguio, vírgula, sóbrio, vírgula, pequeno, ponto e vírgula. Rapo compridíssimo, vírgula, crinas grandes. Nesta frase, o ponto e vírgula separa as qualidades do cavalo das suas características. Outra função que podemos atribuir ao ponto e vírgula é a de separar grupos de orações coordenadas, que por apresentar unidade de sentido ou aspectos em comum, convém deixar no mesmo período, embora pudessem figurar em períodos separados. Vejamos. Na linguagem escrita é o leitor, ponto e vírgula. Na falada, o ouvinte. Ou, nas sociedades anônimas ou limitadas existem problemas. Nestas, porque a incidência de impostos é maior, ponto e vírgula. Naquelas, porque as responsabilidades são gerais. Entendido o uso do ponto e vírgula? Viu como é fácil aprender? Conheça nosso site